avançou muito nesses últimos anos porque descobriu-se uma planta a partir da qual provavelmente vai se fabricar o princípio ativo da cura do mal de Alzheimer. Isso foi descoberto através de uma pesquisa feita junto aos índios do Mato Grosso. Os índios tinham uma planta chamada nó de cachorro e que eles achavam que essa planta tinha o dom miraculoso de recuperar a memória. Isso chegou aos ouvidos dos pesquisadores da Bristol, em Londres, e eles vieram pesquisar e chegaram à conclusão que é verdade. E vão fabricar. Vai demorar ainda alguns anos, porque até isso ser fabricado com um preço comercializável vai demorar alguns anos. Mas o caminho será esse. Então vejam, é aqui na Amazônia que está a riqueza da ciência que será importante no século XXI. Então nós temos que saber usar isso. Temos que formar pessoas nessas áreas, temos que orientar pesquisas nessas áreas e temos que, sobretudo, pensar como tirar vantagens dessa riqueza. E eu acho que esse é o ponto importante. O que me desanima é que a gente acabou de ter uma eleição ontem, né? E nenhum dos candidatos, em nenhum momento, passou por essas questões. Pelo contrário, isso nunca foi debatido. Mas isso é desanimador, sem dúvida. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente ainda pode ter esperança. O importante é que a gente comece o mais rápido possível a dar uma atenção para essa área e, principalmente, que a gente comece a atuar em cima desses pontos que eu mencionei anteriormente, os 10 pontos que, na minha opinião, são os gargalos que atravancam a possibilidade do nosso continente ser mais inovador. Então, enfim, pessoal, é isso que eu tinha a dizer a vocês. Agradeço a atenção e gostaria que vocês fizessem perguntas agora para a gente poder debater um pouquinho o tema. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, professor Paulo. Eu quero, antes que a gente comece com as questões aqui no nosso auditório, lembrar quem estiver nos acompanhando pela internet, que nós temos a possibilidade também da participação de vocês no debate, através de perguntas encaminhadas para o e-mail iearesponde@usp.br. E eu, professor Paulo, vou propor, primeiro, para todos que fizerem perguntas, eu vou pedir sempre que vocês se apresentem, indicando o nome e de onde vocês vêm, e eu vou pedir 2, 3 questões juntas e, na sequência, o senhor responde. Bom dia, meu nome é Alexandre, eu tenho uma empresa que mexe com inovação tecnológica e tem um convênio com o LAPOL, do Departamento de Mineração, aqui da Mineração e Petróleo da Poli. Há 4 anos eu saí de uma grande empresa, eu era executivo numa grande empresa, para mexer com inovação tecnológica. E eu concordo com muita coisa do que o senhor falou aí. Agora, tem alguns pontos que eu enxergo que ocorreram avanços que talvez não estejam sendo abordados. Por exemplo, hoje, para mim, não existe falta de recursos para inovação no Brasil. Acho que existe linhas bastante interessantes. No entanto, as empresas não sabem se beneficiar dessas linhas. A questão também de investir em áreas de alta tecnologia, por exemplo, como o senhor deu o exemplo aí da biodiversidade, explorar isso, para que chegue na sociedade brasileira vai demorar 20 anos. Se você não tem uma cultura de desenvolvimento de biotecnológico para desenvolver novos remédios, até que você faça isso, teste, gere empresas que vão trazer recursos para o país, vamos pôr aí 15 a 20 anos. No entanto, nós temos uma indústria de base, que ela é grande, e que tem necessidade, como o senhor disse, que um grande gargalo é a produtividade, e que a inovação tecnológica pode ser um grande alavancador da competitividade dessa empresa e gerar recursos para alavancar a sociedade como um todo. Eu enxergo que o grande problema que a gente tem é realmente a questão cultural, falta de
capacitação dos dirigentes das organizações, das empresas. As empresas colocam que muitas vezes o problema está no governo, e o governo, para mim, não é o problema. Eu tenho 4 anos que estou mexendo com... Os problemas que eu tenho tido para obter financiamento da FINEP nunca é no governo, é sempre na empresa. É mais difícil na empresa do que no governo. Então, eu enxergo que existe assim, tipo um cenário, e o senhor vê todas as empresas, as associações que falam de inovação, ficam sempre reclamando que precisa de mais recursos para o país, que precisa de mais recursos para a inovação, que precisa de mais incentivo. Mas, para mim, esse não é o gargalo. O gargalo está em educação, desde a educação básica até a educação dos executivos, dos dirigentes das empresas, e também numa cultura de parceria, onde você não enxerga isso. Cada um quer ganhar para si, aquela lei do gesto é muito forte na cultura, né? Eu queria ver se o senhor enxerga alguma forma de a gente tentar mudar esse cenário, visto, por exemplo, os incentivos que tem da Lei do Bem, da FINEP e do BNDES, tanto para financiamento como para isenção fiscal. Enquanto o Luiz leva o microfone aqui para a segunda pergunta do auditório, eu vou ler uma das perguntas que nos chegou pela internet. Ela vem do Maurício Reinhardt, do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Estadual de Maringá. E ele pergunta: a relação entre universidade e empresa é ruim. Por que isso ocorre? Como é possível resolver este problema? Será que isso não decorre da falta de valorização do conhecimento por parte da sociedade brasileira? E a terceira pergunta... Dante Martinelli, eu sou professor da FEA em Ribeirão Preto e atualmente estou na Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação na Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado. Paulo, parabéns pela sua apresentação. Eu acho que você tocou em pontos extremamente importantes, eu concordo com a maior parte do que você colocou. E eu queria abordar um pouquinho um ponto, até em grande parte concordando com a pergunta anterior do colega, que é a questão do investimento feito em pesquisa e desenvolvimento pelo Estado e pelas universidades e pelas empresas privadas, que eu acho que aí está o grande gargalo. Você tocou, mas um pouco superficialmente nesse ponto. Se a gente comparar o investimento feito pelo Estado em pesquisa e desenvolvimento do Brasil com os países mais desenvolvidos do mundo, as diferenças não são muito grandes. As grandes diferenças... Você diz no Estado de São Paulo? No Brasil e no Estado de São Paulo, mais ainda. O investimento em pesquisa e desenvolvimento que nós temos no Brasil é mais ou menos dividido meio a meio entre empresas, setor empresarial, e governo e universidades. No mundo, a gente tem uma proporção muito maior de investimento de empresas do que das universidades. Então, o grande gargalo nosso não está no investimento do governo e das universidades, mas sim no investimento empresarial. Você trouxe um número de 1,1 aproximadamente de investimento do porcentagem do PIB investido em P&D no Brasil. No caso do Estado de São Paulo, ele é 1,4 aproximadamente, é um pouquinho mais alto. Agora, esse investimento, tanto no Estado de São Paulo como no Brasil, é mais ou menos meio a meio, empresa e governo e universidades. Se você pegar Israel, pegar Coreia, Japão, pegar Estados Unidos, o investimento em empresas é muito superior ao investimento do poder público, do governo e das universidades. Então, aí, na minha opinião, é que está o maior gargalo. Eu queria te ouvir até um pouquinho sobre isso, porque eu acho que o que nós precisamos é fomentar o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, porque a maior parte das inovações que nós temos e das patentes aqui no Brasil vem ainda das universidades, ao contrário do que acontece nos países mais envolvidos em P&D, onde a maior parte das inovações e das patentes vem do setor empresarial e não da universidade, como acontece aqui. Então, acho que o grande gargalo nosso é nas empresas, realmente. Então, eu concordo com o que o colega colocou, que nós temos recursos para P&D aqui. O problema é as empresas conseguirem usar esses recursos adequadamente, ou terem essa cultura de efetivamente trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Por favor. Eu vou começar respondendo às questões do Alexandre. Quer dizer, eu concordo com praticamente tudo que o Alexandre colocou. Então, vou começar pelo final do que ele falou, porque realmente a questão das parcerias é uma questão muito importante, mas e eu queria chamar a atenção de algo que eu não falei e que é muito importante, e que é um problema que nós temos. Vejam que cooperação deficiente entre empresas
é algo que foi apontado como um problema tanto no estudo, aquele estudo que eu citei dos especialistas americanos,